Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de uma notícia recente sobre o Credit Suisse e também falar aqui a respeito do Ibovespa, o que nós podemos esperar desse cenário caótico. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Muito bem, saiu uma notícia dizendo que o maior banco suíço, UBS, fechou um acordo para comprar o Credit Suisse por mais de 2 bilhões de dólares. Mas o que está acontecendo? Bem, eu já havia trazido aqui para vocês que aquela especulação de que o UBS não iria comprar o Credit Suisse, que inclusive estava se opondo a comprar os ativos do Credit Suisse, não passava de especulação, muitas vezes uma manobra para conseguir comprar as ações do Credit Suisse a preços mais descontados. E aí, diante disso, o UBS acabou oferecendo recentemente uma oferta de 1 bilhão de dólares para comprar o Credit Suisse. O banco inicialmente recusou a proposta por entender que seria muito baixa. As negociações prosseguiram, a BlackRock negou interesse no banco e a gente sabe que a BlackRock faz muitas coisas de forma completamente oculta, eles dominam o mercado no mundo inteiro e finalmente o UBS aceita aumentar a proposta, dobrando-a para 2 bilhões de dólares, sendo que as autoridades suíças vão correr contra o tempo para mudar as leis no país, de forma a contornar uma votação dos acionistas sobre a transação, enquanto correm para finalizar o acordo, ou seja, as autoridades suíças já entenderam que essa negociação é indispensável para a continuidade do sistema financeiro da Suíça e até mesmo internacional, para que não haja um efeito em cadeia de crise de confiança e para que não haja um sem número de desempregados naquele país. É claro que vai haver ali inúmeras demissões, porque o UBS realizará obviamente um processo de reestruturação. Já se estima que o Credit Suisse estuda fazer pelo menos 9.000 demissões e o número tende a subir com a venda ao UBS. Nesse meio tempo, o Banco Nacional da Suíça ofereceu ao UBS cerca de 100 bilhões de dólares em liquidez para ajudar a assumir todas as dívidas e as operações do Credit Suisse. Então está havendo intervenção governamental. Com esse valor de 2 bilhões de dólares, o UBS pagará mais de 50 francos suíços por ação do Credit Suisse. Um valor que está muito abaixo do preço de fechamento. E olha que o Credit Suisse tem acumulado uma desvalorização enorme. O último fechamento foi de 1,86 francos suíços. Olha o tamanho do desconto, o Credit Suisse não vale mais nada. Dessa forma, um banco que está no mercado a 7,4 bilhões será comprado por apenas 2 bilhões de francos suíços. Uma primeira medida já anunciada pelo UBS é o encolhimento drástico do banco de investimentos do Credit Suisse, que seria a operação aqui que mais tem dado prejuízo, sendo que a Suíça avalia ainda realizar uma nacionalização parcial do Credit Suisse. Se o UBS não tivesse aceito a proposta, seria até total. Agora poderia ser uma nacionalização parcial, a depender das leis que serão aprovadas para acelerar esse processo de aquisição. Portanto, o Credit Suisse, alguns de seus ativos ou operações poderão ser estatizados. Olha só que loucura, demissões em massa e no meio do caminho temos o Bitcoin superando os 28 mil dólares pela primeira vez desde junho do ano passado, arrastando todo o mercado cripto que está então com certo otimismo. Por quê? Porque o mercado cripto acaba sendo visto como uma saída para essa possível crise no sistema financeiro global. O Brasil eu entendo que é um sistema financeiro mais sólido, nossas instituições financeiras são mais seguras. Por quê? Porque temos poucas instituições financeiras aqui no país. Então esse oligopólio sustenta um sistema financeiro muito mais robusto, que inclusive tem até mesmo mais confiança dos brasileiros do que lá fora. E o oligopólio nesse ponto acaba sendo positivo, porque são poucas grandes instituições financeiras que centralizam as principais operações bancárias. Nesse momento, o índice de medo e ganância do Bitcoin começou agora para a região de ganância, que é justamente na região entre 50 e 74. Logo, essa aqui é uma região em que você que aporta Bitcoin deveria ter mais cautela. Os melhores momentos para se aportar grandes volumes é na região de medo e também no extremo medo, como aconteceu no último trimestre do ano passado. Nesse momento, o Bitcoin futuro negocia próximo de 27 mil dólares, subindo mais de 7%. O mercado tradicional, contudo, vem caindo fortemente. O S&P pode continuar caindo muito. Já o Ibovespa, será que pode cair ainda mais?
nesse cenário caótico, um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é sempre bom lembrar, é que o índice preço-lucro do Ibovespa negocia num dos menores patamares históricos, abaixo de 5 vezes lucro. Veja que nesse fundo de 2008, durante a crise do subprime no sistema financeiro dos Estados Unidos, o índice preço-lucro do Ibovespa estava em 6,79. E aqui era novembro de 2008. Em novembro de 2008, o Ibovespa estava em 36 mil pontos. Logo após esse período, o Ibovespa acelerou alta de aproximadamente 89% em pouco tempo, relativo pouco tempo. Então quem acabou comprando aqui nesse fundo no desespero se deu muito bem. Não é à toa que nesse período o Ibovespa chegou a negociar a 15 vezes lucro. E eu considero que um Ibovespa barato é abaixo de 10 vezes lucro. Muita gente fala 15, eu prefiro abaixo de 10 porque o nosso país é mais arriscado. Então, por exemplo, aqui até nessa região aqui, comprar Ibovespa é interessante. Lembrando que esse aqui é um índice considerado ruim, porque ele é muito comoditizado. Há uma grande representatividade de Vale e Petrobras aqui, e isso distorce o índice. Mesmo que eu retirasse as principais commodities do Ibovespa, ele ainda negociaria um PL de 7 a 8 vezes lucro, abaixo desses 10 que eu considero interessante. Por isso, a bolsa está muito barata. Mesmo aqui, em outubro de 2003, quando estava ali no pós-bolha.com, o Ibovespa não chegou nesse patamar de preços. Então o pessimismo com o mercado está elevadíssimo. E é nesse momento que nós compramos ao som dos canhões. Mas veja só, o fato de Ibovespa estar barato não significa que ele não pode cair mais. Principalmente porque, se olharmos aqui a região de preços atual do Ibovespa, 101, 102 mil pontos, já houve um momento aqui, em julho de 2022, que o Ibovespa chegou a 96, 97 mil pontos, um extremo pessimismo. Essa região de 96, 97 mil pontos só foi replicada em novembro de 2020 e, obviamente, no crash do corona e também aqui em maio de 2019. Então é uma região importante aqui do Ibovespa, os estrangeiros costumam comprar com grande volume nessa região, inclusive já lançam ordens aqui nessa região de 95 a 100 mil pontos, porque é considerado um preço muito interessante, principalmente com o dólar acima de R$5, para a aquisição de ações brasileiras. Por isso, eu não consideraria um bom momento para você sair do Ibovespa ou fazer caixa. É um momento que você já deveria, eventualmente, ter algum caixa, através dos dividendos que você recebe, por exemplo, para fazer novos aportes, enquanto o Ibovespa estiver nessa região ou caindo até 96 mil pontos. Ou se você faz aportes mensais, é o momento de você aumentar seus aportes. Porque quando o Ibovespa está nesses topos de 115, 120 mil pontos, você deveria reduzir o tamanho de seus aportes. Então, se você costuma aportar R$1.000, nessas regiões aqui você deveria reduzir para 500, 600 reais. E agora, na região que está agora, você deveria aportar 1.000 ou até mais, fazendo um esforço para aportar, por exemplo, 1.500 reais. Fazendo isso, você acelera os seus objetivos de investimento. Se você pretende chegar a 5 mil reais por mês em dividendos, comprando nesses patamares, você acelera esse processo, você ganha tempo. Por isso eu considero que esse cenário caótico, com compras de instituições financeiras, é positivo para o investidor de longo prazo. E essa compra do Credit Suisse, na minha visão, também é algo positivo. Não para o Credit Suisse e os seus acionistas, já que as ações vão despencar 60% por conta dessa compra por 2 bilhões de dólares. Mas é positivo para o mercado como um todo, porque denota que, por mais que o Credit Suisse tenha praticamente falido, existem instituições financeiras capazes de realizar a compra, tudo bem que com a intervenção governamental, mas pelo menos dando um respiro para esse sistema que não suporta períodos de baixa liquidez. E é por isso que é importante você também diversificar seu patrimônio em Bitcoin para não ficar completamente exposto ao legacy, que é o sistema tradicional financeiro que possui falhas muito claras pelo sistema de reservas fracionárias. Tudo bem que no Brasil o sistema de reservas fracionárias é superior, nosso Banco Central exige montantes de reservas fracionárias superior, então isso causa também um pouco mais de segurança, mas ainda assim, tudo depende da confiança, e nesses momentos as pessoas não têm confiança nas instituições financeiras, por isso que o Bitcoin acaba subindo. E só para você ter uma ideia do potencial destrutivo do sistema de reservas fracionárias, você tem aqui uma equação que é conhecida como a equação do multiplicador monetário. E como funciona essa equação? É M igual 1 dividido por R, onde o M é o próprio multiplicador monetário e o R é a taxa de reserva fracionária. Então vamos a um exemplo. Suponhamos que um determinado banco central exija como reserva fracionária um depósito nesse banco central de 20% de determinada operação financeira. Vamos supor depósito em caderneta de poupança, 20% de reserva. Então esse banco, ele precisa do total que ele recebe sob depósito, por exemplo, vamos colocar aqui R$1.000 por um cliente, ele deve depositar apenas R$200 numa conta aberta no Banco Central. E aí, olha só que loucura
o quanto esses R$ 800 restantes podem causar de multiplicação de dinheiro a partir do nada, por conta do crédito, fazendo com que o sistema dependa exclusivamente de confiança. Então, como ficaria essa equação? M é igual a 1 dividido por 0,2. Se você dividir 1 por 0,2, você chega ao multiplicador 5. Então, M é igual a 5. Assim, você tem um M igual a 5, multiplicador monetário igual a 5. Dessa forma, isso significa que esses R$ 1.000 podem se tornar quanto? 1.000 vezes 5. R$ 5.000. Exatamente isso. R$ 1.000 de um depósito, por conta do sistema de reserva fracionária, no caso de 20%, podem se multiplicar em R$ 5.000. Dinheiro criado a partir do nada. É por isso que é preciso um mínimo de cautela, ao ficar completamente exposto ao sistema tradicional. E na minha visão, investir em ações é um caminho muito interessante porque o seu dinheiro está em boas empresas, não está vinculado exclusivamente a um banco, a um depósito bancário. E se você quiser aprender mais sobre investimentos e ter acesso ao nosso mini curso de imposto de renda com 10 aulas exclusivas, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Inclusive eu separei aqui toda a playlist do Associado Mirai, 34 aulas, mais o nosso mini curso aqui também separado na playlist Imposto de Renda para Investidores. Basta clicar em Seja Membro, clicar em Associado Mirai, seja membro e efetuar o seu pagamento, podendo cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito nesse momento de muito caos no mercado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!